Normalmente, quando se chamam pessoas para este tipo de trabalho sem ensaios, chama-se malta, claro, que já sabem, claro, que chega lá e faz, né? E o que é que tu preferes? Ou se é que preferes alguma coisa? Tocar temas que já existem, fazer covers, fazer a tua versão, ou temas originais? Epá, adoro, que são vossos. Gosto de tudo. Olha, eu adorava com os Cleft a fase de composição, porque tinha muita liberdade para arranjos e para tudo. As ideias vinham maioritariamente do Diogo, a ideia base, mas tinha muito espaço para olha, então aqui nesta parte faço assim, pá, que é um bocado de produção. Isso acaba por ser um bocadinho de produção do tema. E adorava essa parte de pegar em coisa. E ainda agora estive a produzir discos em agosto e tive a produzir um da Rita Guerra antes também, de covers. E tens que fazer arranjos teus e adoro isso. Eu nunca fui muito bom, e tens de ter consciência disso, a fazer músicas do zero. Porque como estudei música e ouvi muita música, tudo o que toco já me soa qualquer coisa. Claro. É muito difícil tu criares alguma coisa que não exista já. Sim. Mas os últimos hits dos últimos 10 anos tocam-se todos com os mesmos 4 acordes. É uma coisa incrível. Tu ouves na MTV e estou-te a falar a sério. Sim. Os temas são todos iguais. Mudou a batida, mudou mudou o ritmo, mudou os arranjos, metem umas vozes e não sei o quê, mas harmonicamente são todos muito iguais. E eu, quando vou fazer um tema do zero, às vezes quando tento, aquilo some sempre a qualquer coisa. Isto é não sei quem do Mayer, isto é não sei quem do Gary Clark, isto é não sei quem dos Guns N' Roses. Então fico logo viciado, já fico condicionado logo. Sim. O que eu gosto mesmo é quando, olha, tem esta música com estes 4 acordes e esta linha de voz, e eu pego naquilo e tipo fazes uma coisa tua. E faço um embrulho e faço uma coisa nova. Isso é o que eu gosto de fazer. Gosto muito de tocar covers com arranjos diferentes, que é o que faço muito com o Rui Drummond, e gosto muito de tocar covers quando têm que ser iguais também, se bem que é muito dificilmente tocas um cover igual. Ainda há pouco tempo fiz um trabalho com a Wanda Stewart em que os covers eram mesmo para tocar como os originais, porque era um tributo mesmo aos anos 80, e elas é para tocar estes temas. Inclusive o diretor musical sacou os beats e não sei quem para disparar em loop enquanto a gente tocava com os sons iguais. O gajo fez um trabalho incrível, o Pestana, baixista. E adorei fazer isso, ou seja, é para tocar o que está ali. Epá, e o que é que isso implica? Não é só tocar a música, tu tens que ir buscar os sons de guitarra dos anos 80. Aqueles são mais sintetizados, aquele chorus bem azeiteiro. Claro. Epá, isso são coisas que a gente ouve, isso dá-me um gozo. Mas que marcam o tempo. Marcam o tempo, e adoro. E passei meia vida a ouvir isso também, não é? Take these broken wings. Claro, adoro essas cenas. É incrível porque nós ouvimos e sabemos logo dizer de que época é que é. Ou seja, não há assim. Adoro a parte dos Cleft originais porque estou a tocar arranjos e músicas nossas, não é? Adoro a parte de fazer arranjos, pegas num tema e adaptas aquilo à tua maneira. Com o Drummond fazemos muito isso. E a parte de tocar igual também tem a sua magia, porque há malta que tocar música igual aos outros e não sei o quê, tem a sua magia, e é uma escola do caraças, porque se calhar tu ou estás a tirar aquele tema daquela maneira, olha, eu nunca faria isto assim, e aprendes, estás a ver, é uma escola. Sim. Em dois falávamos disso, não é? Em dois estávamos a falar disto. É verdade. Em off. Porque agora estamos no ar, não é? Claro. Como é que é o vosso processo criativo? Quando vocês... Com os Cleft? Sim, com os Cleft. Olha, o Diogo chega, a maior parte das vezes, há um outro tema que é meu, a base, há um outro tema que é do Bolas, até do Contente, mas vamos 90, 95, 98% é o Diogo, que é o criativo. Ele é que chega com as letras, é tudo dele, e eu sempre adorei a maneira como ele escreve. O Diogo consegue ser profundo sem fazer aquela coisa, os teus olhos, o teu olhar e as estrelas, que é uma cena. Ele consegue ser muito bom, consegue falar de temas banais sem cair em clichês. Isso é muito difícil. É muito difícil. Tenho pena que as pessoas não tenham tomado mais atenção às letras, principalmente deste último disco, sim. Passou um bocado ao lado, porque a gente também já estávamos um bocadinho mortos, sem energia e zangados um bocadinho com o mercado. Mas era acima de tudo isso. O Diogo chega com a ideia. Já com a letra? Com a letra não, por exemplo, no segundo disco as letras foram escritas nos Estados Unidos. Nós fomos gravar o disco para os Estados Unidos, temos lá 1 mês e meio. O segundo disco? O segundo disco. E não havia letras. Nós estávamos a gravar e o Diogo fechado no quarto, não falem comigo, a escrever. E escreveu muito bem, as letras são incríveis. Lembro-me da gente estar todos na sala, numa pausazinha ao final da noite, já depois de termos acabado um dia de gravações.
E ele dá, olha esta. A cena do can, que ele fala do Desinspirado. O Tiaguinho é que sabe os nomes das músicas de malta rir. Ouvi algumas vezes. E ele apareceu, olha, acabei esta letra, olha, estão lá. E começou a dizer, e a gente está brutal. Mas mesmo on the edge, estávamos a gravar o disco, ou seja, eventualmente havíamos de terminar as gravações dos instrumentos e tinha que começar a voz, e ele tinha que ter letras. Sim. E ele aí foi um herói, pá, foi incrível. E acabou tudo a tempo e ficámos muito felizes com tudo. Nós todos gostávamos muito da maneira como ele escrevia e da maneira como ele compunha. Claro, não era tudo mar de rosa. Mas porquê queres fazer isso aí? Não, mas este riff é que fica fixe, mas eu não gosto, mas tem que ficar. Estávamos à porrada e normalmente ganhava a melhor ideia, que era uma cena saudável também. E toda a gente participava, tipo, muitas vezes o Diogo, às vezes, para ter a ideia, fazia algumas baterias no computador, mas entregava aquilo ao Marito e o Marito punha logo o cunho dele, ou seja, às vezes ficava muito parecido, outras vezes ele fugia um bocado ao que lá estava e fazia a cena dele e toda a gente gostava, era tudo muito democrático, com um grito ao outro pelo meio, como em todas as famílias. Claro, né? Mas era muito fluido, era muito fixe. Vocês durante alguns dos primeiros anos, como contaste, tentavam entrar em concursos e tudo isso, tentavam mostrar o vosso trabalho e lançam o primeiro álbum em 2008, não é? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que conseguiram entrar na indústria, digamos assim? Foi tirado a ferros, pá. Foi muito difícil e fomos nós organizámos um concerto no Musicais, pá, mas quando eu digo organizámos um concerto, organizámos mesmo nós, ao ponto de eu e o Contente estarmos a passar cenas a ferro, uns panos, fazer bainhas para pendurar, fazer a decoração do palco. Fomos mesmo nós, tudo, nós os 5. E convidámos, e o Contente era o rei. E o Contente e o Diogo, mas o Contente é que era o chato no bom sentido. Ele insistiu para as pessoas irem, para as pessoas certas, que a gente achava que eram certas na altura, irem ao concerto. Mas não sei se posso, mas diga-me lá, mas eu preciso mesmo que me garante e não sei o que, não sei o que mais. E ele aí era o rei. E convenceu uma série de gente a ir, e o Pacman foi cantar um tema connosco. Ouvidas ligadas, porque nós já tínhamos havia uma peça de teatro que era As Pedras Rolantes e os temas eram nossos, e o Diogo entrava na peça como ator e os temas eram nossos e o Vidas Ligadas era da peça. Vidas Ligadas nunca saiu, curiosamente, em nenhum álbum. Disco, não, é um single só, e o single do Vidas não Ligadas existe em nenhum dos 3 discos que existe. Às vezes quer ouvir e não é fácil ir correr verdade. E ouvir Vidas Ligadas porque não está assim tão... E é como ajuda-me, o Embora Doa. Mas está no fim do disco. Foi single e era uma faixa escondida. Exato. Mas pronto. Pai, e fizemos esse concerto, convencemos uma data de gente a ir, e estavam lá pessoas da indústria de peso, e no final do concerto tivemos algumas reuniões e conseguimos o contrato com a Universal. Não foi logo com a Universal, foi com outra editora que andou a enrolar-nos não sei quanto tempo, depois a gente tipo, olha, boa noite, até amanhã. E fomos para a Universal, lançámos ainda, estava o Tosé Brito na Universal. Entretanto, aquilo sofreu uma remodelação gigante, o Tosé Brito saiu, a pessoa que estava lá, que era Paulo Homem responsável, também saiu. Nós ficámos um bocadinho lá entregue aos bichos. Salve seja, não estou a chamar bicho a ninguém, mas não havia interesse deles em terem-nos lá e a gente também não tinha interesse já em estar lá. E por um lado foi uma das melhores coisas que aconteceu porque foi o Contente que pegou na banda. E virou manager e agente e madrinha e padrinho e avó e o Contente. Pá, e era um furão do caraças. Aquele gajo e um número e um telefone e iam até ao fim do mundo, a sério mesmo. E uma banda hoje em dia, sem editora e sem agência, que não tenha um Contente, não vai a lado nenhum. Pá, e ele é que... Nós fizemos o primeiro DVD 3D filmado em Portugal. Não é a última Coca-Cola do deserto, mas foi o primeiro, tinha que começar para um lado. Havia um caminhão de tiro de Espanha com equipamento na Casa da Música no Porto. E isso foi tudo Contente ao telefone. Estás a ver? Ninguém conhece lá, não foi um gajo famoso nem nada, foi o Contente. Tens que ser muito focado e muito trabalhador para conseguir uma coisa dessas. Comigo não íamos a lado nenhum, porque eu é tocar guitarra, fazer arranjo, tudo bem, dás-me um telefone e há um silêncio. Em surdo, não sirve mesmo nada para esse tipo de negociações. E foi aí que conseguimos o primeiro disco, conseguimos na Universal. Depois saímos e o segundo foi quando fomos para os Estados Unidos. Uma cena no impensável. fim de 2009. Sendo que o primeiro álbum acaba por ter muito sucesso, né? Vocês dão-se a conhecer ao público. Por uma noite teve 1 ano e meio a passar nas rádios, pá, em Airplay. E o Embora Doa também passou muito.
E o Embora também, mas o Por Uma Noite foi incrível. Depois, Foi o primeiro houve uma altura que tínhamos para aí 4 ou 5 temas em novelas. Pois, também ajuda. Nessa altura ainda ajudava mais. Agora depois não sei quiseram-nos nomear para um Globo, os Globos de Ouro, mas com o Por Uma Noite, mas os Globos de Ouro era do ano anterior e a nossa música era do ano que estava a decorrer, então não era... Falaram-nos disso, olha, e se vocês fossem, não sei o quê, e nós não aceitámos, não podem nomear porque o Globos de Ouro de, sei lá, de 2009 é referente ao 2008 e a música era de 2009, não me lembro os anos, mas pronto, mas é uma coisa assim. Mas depois tivemos nomeações para a MTV, muita gente dizia, foram nomeados porque o Diogo não tem nada a ver, não é a MTV que escolhe, né? São os... É quem consome a MTV. Sim, assim, e são os patrocinadores e essas coisas todas, tivemos nomeados. O primeiro álbum ainda tem algo, tem o Antes e Depois também como single, né? Depois tivemos, no primeiro álbum tivemos 3 ou 4 singles ainda a passar. O primeiro é o Por Uma Noite, depois talvez o Antes e Depois Embora Doa. O segundo também teve 3 ou 4 singles. O 30 segundos talvez. Mas chegas a um ponto enquanto tu és pequenino e estás a crescer e não tens manager nem agência, és independente. E as pessoas vão-te achando que tínhamos uma equipa de estrada incrível, dos melhores técnicos, de alguns dos melhores do país mesmo, e adoravam andar com a gente. Nós levávamos aquilo mesmo a sério, ensaiávamos todas as semanas, rigorosamente 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, no matter what, mesmo sem concertos ou não. Ensaiávamos sempre, éramos muito rígidos nos ensaios. Tinha que tocar. Ainda assisti a algo. Ninguém fazia, faço a expressão, mas ninguém fazia xixi para fora do penico. Os temas é para se tocarem assim, de princípio ao fim. Se queres curtir umas cenas mais, danças para a esquerda ou danças para a direita, mas tocas a música como ela é. E aquilo ao vivo resultava, né? Depois ouvias as gravações e funcionava muito bem. E quando você, pronto, já falaste um pouco disso, no fim de 2009 vão para os Estados Unidos, não é? Gravar o segundo álbum. Como é que surgiu essa? Já contaste também um bocadinho, não é? Essa loucura surge com Bolas, conheci os produtores todos, a fazer pesquisas, e depois envenenou o Contente. E pronto, quando envenenas o Contente com uma cena boa, o gajo agarra, morde e já não larga mais, já é tipo pitbull. E começámos a trocar mails com esta produtora que é tipo cromíssima, Sylvia Messi. Estou-te a falar de uma pessoa que trabalhou com Johnny Cash, Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, Tool, Chris Cornell, a lista não acaba. Ela foi assistente de um dos número 1 de LA de sempre, que era o Michael Brower. Ela trabalhou com Prince, ela trabalhou com toda a gente e mais alguma. E para nós era uma cena impensável. Então ela mandou o primeiro orçamento, a gente abriu e desatou a rir. Tinha bué zeros. Depois mandámos-lhe as músicas e dissemos que era impensável para nós, não, para a nossa realidade era impensável, ainda por cima independentes, mesmo com a editora era impensável, ainda por cima independentes, 100% independentes. E ela fez um ajuste, mandou outra vez, depois começou a dizer, eu gosto muito das músicas, acho que podíamos mexer nesta, mas a falar, olha, a música tal, no minuto tal, acho que o refrão está a mais, podíamos cortar, e mesmo ela mandou outro orçamento, e ao quarto ou ao quinto orçamento começámos a perceber, tu queres ver? Também havia interesse do outro lado também. Havia interesse, porque a gente achou ao princípio, esta mulher tem mais que fazer, ela curtiu tanta banda e gostou de nós e não sei o quê. Olha, acabámos por conseguir um patrocínio também da Zone e mais houve amigos a emprestar dinheiro, amigos da banda a emprestar dinheiro, a sério, isto é verdade. E fomos para os Estados Unidos, a gente tinha que dar a resposta num dia e no dia antes, ou seja, o prazo era amanhã e a gente hoje ainda não sabia se tinha o dinheiro todo. E conseguimos saber na tarde do dia a seguir e respondemos que sim, marcámos os voos, a gente estava no avião e não acreditava, meu. E fomos para lá e chegámos lá e ela era uma querida e tratou-nos super bem, o apartamento era por cima do estúdio. Voámos para São Francisco, depois foram-nos buscar de carrinha. Aquilo era uma terrinha chamada Weed. Que ela já tinha saído de LA, fartou-se um bocado de LA, que ela dizia que é um mundo muito cínico e não consegues fazer amigos, há sempre interesse porque a indústria musical é gigante, a indústria do cinema é gigante, a indústria da moda é gigante, toda a gente está à procura de
de fazer $1 milhão de qualquer maneira, estás a ver? E eu já estive lá depois disso mais vezes e não é muito diferente da nossa realidade, e mesmo do que a gente vê nos filmes. E pá, ela foi incrível, tratou-nos muito bem e produziu o disco e tivemos um som incrível daquilo, aprendemos montes de coisas. Eu nunca vi tanta guitarra e tanta amplificador numa sala só. Eu não levei nada, levei 2 ou 3 pedais meus, que seja com som muito específico que eu gosto, o resto ela tinha lá tudo. Meteu-me numa sala com 40 ou 50 guitarras, escolhe o que é que queres usar. Eu e o outro tipo Toys R Us, estás a ver? Apanhei as guitarras, levei algumas ferramentas, fiz logo setups às guitarras, mudei cordas, pus tudo impecável. Pá, tarolas, a bateria, tarolas e pratos. Aquilo era... Esquece! Era um estúdio, aquilo era uma sala de teatro antiga, um teatro e um complexo inteiro que ela comprou e transformou aquilo em estúdio. Então aquilo estava tudo cheio de material, mas material. Tu se juntares as 5 ou 6 lojas de música em Lisboa, se calhar não tens tanto material como ela tinha lá. Pá, e tivemos lá 1 mês e meio de sonho. Tu imagina 5 malucos tipo nos Estados Unidos a gravar um disco com uma croma tipo internacional. Pá, era sem editora, sem agência, sem nada, ninguém nos chatear a cabeça e a opinar. Pá, foi como banda, foi dos melhores anos da nossa vida, foi um sonho, fazia tudo outra vez, igualzinho. Depois vocês acabam, foi 1 mês e meio que tiveram lá? Faz agora, anos, nós fomos em janeiro, fomos meia dúzia de dias depois da passagem de ano, tive dia 5 ou dia 6 de janeiro, uma coisa assim. Acabam o álbum, não é? Voltam para cá e depois consideras que esse álbum teve tanto sucesso como o primeiro? Epá, não sei. Nós tocámos muito esse disco também, mas não sei. Aí foi quando começaram a acontecer os problemas, pá. O Bolas, o Francisco Duarte, conhecido por Bolas, sai da banda, na boa, sem guerras. Só houve uma guerra comigo porque eu não queria mesmo que ele saísse. E ele decidiu isso. Veio o Moreno, o Ricardo Moreno, o cunhado do Mário. Mas pronto, perde-se ali uma pessoa e embora a energia se mantenha e estava lá o Contente, a coisa continuou a funcionar. Entretanto o Contente também sai, também por razões pessoais, e a banda, pá, começou, a malta tocava, fazia os concertos, mas já não havia a mesma energia, porque aquilo, os Cleft resultavam porque a gente éramos mesmo irmãos. Pois. Pá, a malta quando não estava a tocar estávamos juntos, a gente acordava de manhã, a primeira coisa que fazia, se não dormíssemos um no casa dos outros, era acordar, onde é que estás? Então vá, vou ir ter, não sei o que, pá, de verão a malta vinha toda para aqui, ficavam na casa da minha avó, me lembro um ano, depois a minha mãe alugou a casa, saíram, foram para a casa do Mário, que os pais dele não estavam, e era a banda e mais os amigos da banda, nós estávamos sempre, nós íamos tocar para os concursos de bandas e aparecia uma catrafada de gente atrás, uma excursão. Pá, havia uma cena de só para de união aqui em Vila Real, da casa da tua mãe, né? A do casa... Mário são 10 passos. Pois, basicamente. Malta com os sacos de camarro já pelo chão. Ainda ia chegou lá. à casa do Mário e largou tudo no mesmo sítio, ficou tudo a dormir no chão também. E éramos família mesmo, estávamos sempre juntos, tocávamos juntos, ensaiávamos juntos, passávamos férias juntos, pá, andávamos sempre juntos. Era mesmo irmãos. E a partir do momento que isso começa a morrer, pá, é inevitável que o outro lado também, claro, a energia da banda começa a cair. Claro. Embora as pessoas que foram para a banda tinham sido incríveis e tocavam muito bem e faziam o trabalho de forma exímia, faltava a energia daquela coisa como nós crescemos. É que estamos a falar de 2009, 2010, mas a banda começa em 2000. Claro. Havia muita coisa para trás. E pronto, olha, e de 2009 para a frente ainda não lançámos depois em 2015 ou 2016 saiu o Sim, já comigo, com o Diogo e com o Mário só, e esse disco a banda já estava moribunda e é como está, portanto neste momento está parada, ninguém sabe se acaba, se não acaba, eu acho que eu estou a falar disto contigo porque estamos aqui, mas é um assunto que eu já nem, sabes, quando me falam nos Cleft eu já, pá, porque é uma coisa que dói, pá. Foi tão bom, e as expectativas eram tão boas e tinha tudo para dar certo. Achas que é impossível a formação original voltar a reunir-se? Mais que nós nos reunimos, pá, quando é que foi? O Tiago é que sabe as datas. Foi há um ano, foi o ano passado, fizemos um concerto para, foi para recordar mesmo com os 5 originais, foi incrível, na Fábrica da Pólvora.
Pátio do Sol. Pátio do Sol, exatamente. Pá, malta, o pessoal de lá contactou-me, que eu ia lá tocar às vezes com outras bandas, se eu estava nessa, e ao princípio não liguei muito, mas pá, o rapaz foi tão querido, tão simpático, e pá, mas olha que eu gosto bem da banda e não sei o que, não sei o que mais, e a malta aqui tivemos a ver outro dia cenas no computador e toda a gente conhecia a banda, mas ninguém sabia que tu eras da banda, porque pá, a malta conhece o Diogo, como é óbvio. E pá, eu comecei a envenenar o Diogo, e depois comecei a envenenar o Contente, depois comecei coisa, aquilo começou a ganhar umas proporções assim maiores e começou a ficar tudo cheio de pique, e fomos ensaiar, pá, e aquilo lutou, encheu, teve malta de cá, lá, a ver o concerto, foi muito bom, depois pronto, fomos para casa e arrumamos as cenas outra vez, e dói um bocadinho, pá, dói muito cada vez que falamos na banda e vemos vídeos e não sei o quê. Por exemplo, eu outro dia andava em casa e a minha namorada estava a ouvir cenas no telefone e eu andava a fazer as minhas coisas e ela estava a ouvir Cleft, ela nunca viu Cleft ao vivo, começámos a namorar quando aquilo já estava no fim, e eu pedi-lhe para tirar, e ela começou a olhar para mim: Marta, a sério, não ponhas a tocar, meu. Então, mas isso era a tua banda, pá, mas não ponhas a tocar, dói-me, eu ouço isto e dói-me. Eu nunca falei disto com ninguém, é uma cena que falei com ela, não é? Mas custa, tipo, é tipo uma namorada que tu amavas e te deixou, estás a ver? Sim. É um bocadinho isso. Sim. Claro, é uma paixão que... Uma paixão que deixou-te ou acabaram, mas continua a haver aquele amor antigo, e é um bocadinho por aí. E, pá, eu irrita-me por causa disso, ouço aquilo e acho que aquilo tem muita qualidade. Sou suspeito, não é? Claro. Mas, agora não estou a ser muito humilde, mas acho mesmo, porque é meu, né? Tu fazes as tuas coisas, também gostas delas. E dói-me cada vez que ouço aquilo e penso que aquilo podia ter vingado de outra maneira. Mas olha, fui para outros projetos bons, estive com a Rita Guerra 8 ou 10 anos a tocar e continuo, estou com o Sardé, estou a fazer coisas com o Agir também, estou numa série de projetos que eu adoro fazer e adoro as pessoas e adoro tocar, e a vida continua. Nessa questão dos dois álbuns, de 2008 e 2010, claro que agora é fácil falar porque também já passou esse tempo todo, e falando da indústria, isso como falaste, tu achas que, ou seja, como é que eu faço a pergunta? Se no que diz respeito ao público... Fazes com o sotaque da vila, como... Ouve lá. Ouve lá, Mó, como é que era? Ouve lá essa cena. Isso é tipo coisa e não sei o quê, ou não tem nada a ver? Isso é o nosso amigo Val. Se achas que a gravação de um álbum lá fora, e este que foi em 2008 o primeiro, depois de ver isto, se achas realmente que isso fará diferença ou fez alguma diferença naquilo que é o impacto no público? Não, faz diferença para nós, pá. Pois. Faz diferença para nós, é uma coisa pessoal. Nobody cares, ninguém quer saber, a malta estava habituada ao playback. Mas dentro do meio... Dentro do meio, quem conhece, reconhece o trabalho, mas é mínimo, pá. E não... Aquilo foi uma coisa mesmo para nós. E nós já íamos com esse sentido, nós não fomos com a cena do vamos vir com o melhor disco do mundo e vamos fazer 200 concertos para o ano que vem. Não, a gente, pá, é uma oportunidade, pá, e aprendemos tanto. Foi mesmo pela experiência e foi uma coisa para nós. Tanto que eu não acho que haja assim uma grande diferença a nível de produção e de som entre os 3 discos. Claro que o primeiro disco é mais teenager um bocadinho, o segundo disco tem uma cena mais rock FM americana por ter sido produzido pela Sílvia, e o terceiro disco é uma cena, o meu disco preferido é o terceiro, e o do Diogo também, e foi produzido por nós, gravado por nós, com o Bolas fez as gravações e co-produziu com a gente, e foi uma coisa muito caseira, pá, e eu adoro o disco. E eu isso não acho, quando meto um e o outro, não acho que haja essa diferença toda. Aquilo foi mesmo uma experiência para nós. Já aqui em casa a ouvir e a comparar com outras gravações, e feito em casa, maravilha. Também dá. Pronto, ainda há pouco falavas que houve uma vez que te fui cumprimentar e dizer que era amigo do Tiago. Foi precisamente num concerto com o Agir, como já falaste aqui há pouco. Foste bem bandado. Foi em 2011, para aí. Eu acho que era o primeiro concerto do Agir como uma banda. Foi no Music Box. Sim. Aí eu lembro. Já sei. Ainda ele tinha as rastas e aquela coisa toda. Foi o início, quando o Agir começou a montar a banda. Exatamente. E eu, ou seja, quando gravou depois as cenas do Alma Gêmea, foi quando ele começou a aparecer. E eu fiz logo parte dessa banda no início. E depois volta e meia ia para o estúdio com ele, gravar cenas. Ia muitas vezes com ele para o estúdio. E agora está a voltar a acontecer. Só que entretanto ele precisou de montar uma banda de repente, porque aquilo bombou. Eu estava com a Rita, já estava com a Rita Guerra. Pá, nunca fez parte assim da minha forma de estar, de aparecer um melhor e bazar, do tipo, olha,
agora vou para ali. Estava com a Rita, mantive com a Rita, por acaso saí agora há pouco tempo, já não estou com ela, foram 9 ou 10 anos do caraças, mas é preciso mudar de vez em quando. A coisa entra numa rotina, começa a cansar e não é saudável para ninguém. Nem para ela, nem para mim, nem para artista nenhum. Há pouquíssimos artistas que mantêm a banda anos e anos e anos, e já ter estado lá 9 ou 10 anos foi uma sorte. Foi uma sorte, quer dizer, foi muito, não costuma acontecer. E entretanto, mesmo ainda durante a Rita, ele voltou-me a convidar para a banda e mandou-me logo 3 datas, e eram 3 datas que calhavam em cima de 3 datas da Rita. Nós nunca perdemos mesmo o contacto, ficámos mais tempo sem falar e tal, porque estávamos com trabalhos diferentes. E agora que eu fiz uns acústicos com ele e ele voltou-me a convidar, e eu, como já não estou na Rita, agora aceitei. Quer dizer, aceitei a convidar, agora não há nada, né? Sim. Eu só estou no Agir quando houver concertos do Agir, ainda não sei até aparecer concertos que volta é que isto vai dar. Mas fizeste aquele aqui em Faro, agora fiz. Este verão, também fui ver. Estavas lá? Estava. Eu gosto, pronto, isto é uma coisa minha, eu gosto muito de concertos acústicos. Assim mais intimistas, não é? Mais intimistas. Eu acho que se não foi o melhor concerto que eu já vi dele nesse aspecto. Obrigado porque ele deu-me os temas e eu fiz os arranjos para a acústica. Porque tens aquelas batidas todas e tens que pegar naquilo, não há batidas, não há nem bateria, éramos 3 guitarras. O outro guitarrista é o guitarrista que estava com ele, teve com ele agora uma data de tempo, que é o Pissarra, não o Diogo, mas o David Pissarra, que é um músico incrível e que foi agora para Londres e toca guitarra muito bem, canta muito bem, e ele montou o trio, e acabei por fazer muito arranjo em casa ou seja, adaptar as músicas da cena para a acústica, e depois nos primeiros ensaios também com o Pissarra chegámos ali a acordes, porque são 3 guitarras, né? Ou seja, se estamos todos a coçar a barriga a fazer a mesma coisa, aquilo perde a graça. Claro. E então o próprio Agir gostou muito do nosso trabalho também, e resultou, e fico contente que estejas a dizer que tenhas gostado. Resultou muito bem. E nem de propósito, eu já tinha dito, portanto, não é agora para isto que estamos a fazer. Não, resultou. Vocês estão combinados, olha, eu vou dizer isto, depois tu dizes que é verdade. Claro. Quando ele disser, tu vens aqui e confirma. Não, mas eu pronto, posso dizer aqui, sou um grande fã do Agir, já, olha, desde essa altura, eu comecei a ouvi-lo quando fui ver esse concerto. Estava a começar a ouvir a cena dele há pouco tempo. Claro que ele também já mudou bastante desde então, o estilo. Então, olha, mantém-te atento, porque ele anda aí com umas ideias malucas. A gente tem andado a falar ao telefone quase todas as semanas, trocamos ideias e manda coisas para ouvir, eu para ele para mim, não sei o quê, e ele está aí com umas ideias, o gajo é maluco, né? Não há sentido. Tinhas assim alguns ídolos de infância, neste caso músicos portugueses? Gente que tu pensavas, gostava mesmo de trabalhar com esta pessoa um dia. Um deles era o Rui Veloso. Os outros já toquei com quase todos, entretanto. Mas quando estava cá, era mesmo a cena do Rui. E eu nunca toquei com ele ao vivo, nem nada, mas já fui à casa dele, já tive o prazer de ir a uma casa dele e fazer umas jams e não sei o quê, e foi muito fixe. Foi realizado um sonho, estás de guitarra e ele ali, estávamos a tocar um blues. Foi tipo e era o que estavas à espera? Correspondeu às expectativas? Sim, nessa altura, ou seja, já conheço a banda toda dele. E já toquei com quase todos, e já estive no camarim dele uma data de vezes, porque o road manager do Rui Veloso era o road manager dos Cleft. Então a gente tínhamos muito, partilhávamos às vezes uma data de coisas. E não sou amigo do Rui Veloso, não é nada disso. Fui à casa dele um par de vezes, convidado, com o Naná Sousa Dias, e fui bem tratado, e foi muito fixe fazer uma jam com ele. Mas, assim as pessoas que eu não toquei e gostava de tocar, olha, o Brunhosa, tenho muito respeito para o Brunhosa, acho que é um tipo também muito focado, muito inteligente e com muito bom gosto. Quando eu digo bom gosto, tanto a compor como nas bandas que monta. O Brunhosa nunca teve uma banda média sequer, as bandas do gajo são todas incríveis, ele escolhe a malta toda e aquilo funciona, e os arranjos ao vivo são incríveis. A Rita era um nome gigante, tive o prazer de ter estado 9 ou 10 anos, não sei precisar, com ela, e ser diretor musical, cheguei a ser e produzir um disco também, foi uma honra enorme. Agora assim, de repente, mais portugueses. Quando sair daqui vou dizer, eu não sei quantos, mas agora
não me estou a lembrar assim, mas claro que há uma série de gente, pá, também, que eu adorava e já tive o prazer de tocar, não é? E outros que também, se calhar já estando no meio, já acaba por ser uma cena natural, mas se calhar se fosse há uns anos atrás, por exemplo, o Rui Veloso é um artista mais antigo, como o Abrunhosa, mas hoje se calhar tu fazes parte dos Rui Velosos, dos Abrunhosas de hoje em dia, só que hoje já estás no meio, né? Por exemplo, já tocaste com a Áurea, ainda há pouco falámos de comédia à la carte, que não é um artista, mas é um espetáculo. Já fiz alguns, sim, comédia à la carte também. Claro, a nível nacional. Se calhar já é tão natural estar lá, como estás agora, e daí a ver, se calhar não é tão natural tu dizeres um não, porque acaba por ser sim, acabo já por ter tocado com as pessoas, não é? Já estás inserido no meio. Sim. Por exemplo, eu lembro-me de ver o Grande Noite e não sei o quê, e ver a Wanda Stewart a cantar, pá, a nossa Liza Minnelli, não é? E fui tocar com ela há uns meses atrás. Pá, e tive uma sensação fixe, tipo fogo, eu me lembro de estar no sofá com a minha avó a ver o Grande Noite, grande. E agora estou a tocar com... E é um animal de palco, ela, tipo, eu acho que ela está um bocadinho... Ela não tem o valor que devia, se calhar cá. Ela é mesmo, pá, uma cena do caraça. Não é? Chegou ao ensaio, abriu a boca e com licença. E não é só cantar, é a atitude, pá, a energia, porque cantar, meu, ligas o YouTube e dás um pontapé no chão e saltam, é como tocar guitarra ou outro instrumento qualquer, saltam 200 putos a cantar e a tocar que nem... E as pessoas acham, mas ele canta tão bem, porque é que não está ali? Porque é muito mais do que isso. Tu estás num palco, tem tudo a ver, é uma energia, é uma forma de estar, o cantar afinado é uma coisa, o cativar 10 ou 15 mil pessoas à tua frente é muito diferente, por isso é que o Abrunhosa não é um grande cantor e anda aqui há bué de tempo, não é? Claro. São coisas diferentes e pá, claro, é como a Rita, pá, primeira vez que a Rita, que eu estou num ensaio e entra a Rita para um ensaio, é um ensaio, a mulher, tu sentes aquela energia, tu levas ali um estaladão e ela vem a rir, assim, pá, mas levas ali um estaladão, tu vê lá, o que é que se passou aqui? Aqui qualquer coisa. Pá, e tu como músico, pá, se não sentes estas coisas, se não sentes estas energias, se não tens este sentido apurado, não és músico, és outra cena qualquer. Tu também dás aulas, não é? Ou sim. Agora não estás a dar? Pá, eu, como quase todos os músicos em Lisboa, ou grande parte, acabamos por dar aulas. Eu dou 2 dias. Eu já tive uma escola em Benfica. Okay. Fui sócio-gerente da antiga Valentim de Carvalho. Eu e mais 2 amigos. Tive aquilo durante 7 ou 8 anos. Entretanto, saí há pouco tempo também. Pá, não sou empresário. Não sou mesmo empresário. Não, aquilo está a funcionar, está fixe, foi uma experiência muito boa. E, entretanto, estou só a dar aulas 2 dias por semana. Porque o que eu faço, agora não, agora ninguém toca, mas em tempos normais o que eu faço maioritariamente é tocar e trabalho de estúdio, gravar e não sei o quê. Portanto, 2 dias de aulas é aquela coisa, pá, para ter aquela coisa certa e fixa e estar fixe. Vou lá dar aulas terça e quarta nos Salesianos do Estoril, no Musicentro, e o resto do tempo é para estudar e praticar e gravar e ensaiar e tocar e ter esse tempo livre. Já falámos um bocadinho sobre isso. Qual foi o efeito da pandemia no teu trabalho, neste caso? Foi a desgraça. Este ano foi um ano quase inexistente, não é? A nível é para esquecer. Pá, eu com as aulas e o facto de não ter filhos, não me posso queixar. A coisa... Quer dizer, posso-me queixar, mas eu tenho colegas, mas pensando em colegas meus, com 2 filhos, em que o pai e a mãe estão no meio artístico, é doloroso de ver as pessoas às vezes veem a malta a manifestar-se e não, porque depois só pensam no artista ou no músico, mas claro. Os artistas, por exemplo, em tempos de concertos, os artistas são os que fazem mais dinheiro, porque são os artistas, não ganhamos os caixas iguais, não é óbvio? Claro. Mas pá, tu quando vês um concerto a acontecer, tu vês 5 pessoas no palco e para aquele concerto acontecer, desde o gajo que vai montar o palco aos gajos que vão montar as casas de banho e os camarins pré-fabricados lá atrás, aquilo a rir, estão 50, 60 ou 70 pessoas ali envolvidas, claro. Né? Para aquilo acontecer. Há os gajos que montam o palco, há os técnicos, há isto, há outro, há os ensaios, a malta que aluga os carros para os concertos, isto envolve, isto nunca mais acaba. Já estou a ir ao refúgio do refúgio, né? Os roadies, a malta que monta, a malta que desmonta, ou seja, a malta, o espetáculo está a acontecer com 5 pessoas e aqueles 5 ou 6 ou 7 é uma quantidade muito pequena em comparação realmente
está a acontecer por trás daquilo tudo. Então toda a gente levou um rombo enorme, não é? Depois a malta às vezes vê as manifestações e pode não entender muito bem qual é a revolta. A revolta é que a maior parte de nós estamos a recibos verdes, pagamos os impostos mais altos de todos. Sim. E quando isto acontece, não tem rendimento nenhum. Não tem rendimento. Porque a malta ainda acha que a malta da música é aquela malta que vai e é sempre esquemas e não sei o que. Isso já foi há muitos anos atrás. Agora não... tu passas recibos nos concertos que fazes as cenas todas normais. Eu, pelo menos, é assim que funciona. E pago impostos altíssimos, pago a minha segurança social, um mínimo de um valor que quer recebas, quer não, que ele chega e tu tens que pagar, pago o meu IRS, tenho as contas todas em dia e depois de repente vejo a malta vê-se neste aperto e está tudo a subir para o lado, está a ver? Ninguém quer saber. Então, quando é para pagar tudo bem, quando é para receber desaparecem, daí as manifestações e o pessoal é um bocadinho revoltado, mas pronto, tentaram colar com cuspo, mas passa a expressão, mas nem sei, isto agora dava para mais 3 horas de conversa aqui. Vamos esperar que isto passe e que... Esperar que a vacina venha resolver todos os males. Podemos terminar este assunto e dizer uma coisa que nunca foi dita, que foi isto foi um ano atípico. Isto foi um ano atípico. Vamos com aqueles clichês todos. Fazer os clichês todos que ouvimos na televisão todos os dias. Além da guitarra, chegaste a aprender... antes disso, já agora, por acaso não tinha aqui apontado e foi um erro meu. Influências, tiveste algumas? Algumas não. Quais as maiores influências que tiveste? Tantas.